Enfim, chegou o grande dia da gente comemorar a vida dessa princesa. Hoje é aniversário de quem? A make já está pronta, já fiz também um cabelo, tá aqui com essa touca, eu vou soltar já já. Também já coloquei acessórios, olha. E agora eu vou arrumar Davi. Vou colocar a camisa nele. Escolhi essa cor pra combinar com o tema da festa. E tá lindo. E o sapato que ele vai usar, gente, é esse aqui. E olha só, ele já está pronto. Olha que lindo que ele ficou. E chegou a vez da mamãe se arrumar, né, gente? Então bora lá. Vestido escolhido para esse momento especial, esse daqui. E para compor, um tonzinho branco básico, que eu acho que vai ornar muito. E estou pronta. Olha só como ficou. Prontinha, gente, para viver esse mundo encantado hoje. O que é que vocês acharam? Olha, mais uma giradinha. E aí, me falem. Agora vamos lá arrumar a aniversariante, né? E olha só, a princesa está pronta! Que linda, amor! Linda! E estamos prontos, o que é que vocês acharam? E detalhe, olha só o vestido dela atrás. Bora lá aproveitar a tua festa? Do neném! Então é isso, nos encontramos lá!